Um bom dia. É um prazer e uma verdadeira alegria estar com vocês na manhã de hoje. Eu sempre saudava assim. Eu saudava diferente antes, mas minha mãe começou a reclamar muito e eu fiz algumas modificações. E ela não gostava de bom dia a todos. E esse é uma alegria e um prazer estar com vocês. Nós acrescentamos. E é uma saudação normal. Normalmente não pensávamos muito sobre isso. A gente tem que quebrar o gelo e começar. Porém, houve uma separação entre nós. Nós ficamos um largo tempo sem nos encontrarmos presencialmente. E diante disso, nós passamos a nos comunicar através da internet, esses meios eletrônicos. E para mim foi um grande problema. Eu não me adaptei muito bem. E comecei a gravar vídeos, porque eu não tinha internet muito boa. E eu descobri um problema muito sério. Quando eu ia gravar os vídeos, eu me cansava excessivamente. Eu estava acostumada a fazer seminários muito longos, às vezes de 9 horas de duração. Eu dava aula 40 horas e ficava muito tempo em pé, muito tempo dando aula. E eu tinha uma estrutura resistente, muito resistente. Então eu era capaz de fazer isso com relativa tranquilidade. E de repente eu me vi gravando vídeos e após gravar uns 5 vídeos eu estava exausta. Um estado de exaustão muito grande. E as pessoas que gravavam, não é vídeo, as pessoas não estão acostumadas a esse meio de comunicação, fica muito tenso. Não, eu já até gravei muita coisa, programa de rádio, televisão, a gente já fez alguma coisa sobre isso. Eu não tinha problemas com o vídeo, mas o cansaço era muito grande. E como esse cansaço começou a persistir, finalmente a idade me pegou. Então, eu tenho que aceitar o inevitável, que a idade vai chegando e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Porém, terminou esse problema e nós voltamos a ter eventos presenciais. E o primeiro evento presencial foi em São Paulo, num seminário de 6 horas de duração. E eu pensei, nossa, eu não consigo gravar 5 vídeos seguidos, sem me cansar, vou fazer um seminário. Eu acho que eu devia ter escolhido coisas melhores, assim, mais fáceis. Mas a gente foi e fizemos o seminário e não sentimos aquele cansaço tão grande. Na verdade, foi assim até bem fácil. E aquilo nos deixou assim, pensando a respeito, é o problema do vídeo? Por que isso? E começamos as atividades e notamos que o vigor estava voltando, né? O que é mais difícil? Você sentar num estúdio e fazer confortavelmente no ar-condicionado, sem se mover, ou um seminário em que a gente se desloca e faz as coisas. E o tempo passou e tivemos a oportunidade de estar com o Divaldo Franco e fizemos a colocação. E ele deu uma resposta que nos impressionou bastante, porque nós constatamos a veracidade. Ele disse, há uma diferença fundamental. Quando um orador fala a uma plateia, ele dá muita coisa. Seu tempo, seus estudos, quanto ele se dedicou ao assunto, mas a plateia dá 1000 vezes mais. Porque algumas pessoas podem ficar gratificadas com o que você diz. E a gratidão é um dos sentimentos com maior poder curativo. Então, quando algumas pessoas na plateia ficam agradecidas pelo que você fez, você recebe um super passe magnético, que retorna o vigor, retorna a saúde, ajuda a superar problemas, de maneira que a minha saudação hoje em dia é uma grande alegria e um prazer estar com vocês, é a mais absoluta sinceridade. É um prazer estar com vocês. E essa pequena introdução nos serve também para dar uma pontuação ao tema saúde mental e comportamentos neuróticos. E 1 hora é um grande desafio para tentar resumir o que muitas vezes se transforma em redução de um conceito tão complicado quanto esse. O que significa saúde mental? Esse conceito mudou através dos séculos e nós temos diversas definições.
A mais atual diz que a saúde mental envolve fatores emocionais, psicológicos e sociais. E não há um limite claro entre esses aspectos. Eles se interconectam, criando uma rede bem complexa. Quando nós começamos a estudar psicologia, alguns conflitos surgiram, porque a gente veio de uma avaliação extremamente mecanicista do comportamento, porque a gente estava dedicado à neurologia e à psiquiatria, basicamente neurologia, em que você vai tentar reduzir o que a gente vê como transtornos comportamentais a uma falha mecânica na estrutura cerebral. Então, alguém esquece coisas. É um transtorno físico? É um transtorno psicológico. E havia uma fronteira complicada entre os dois, né? Você procura um neurologista ou você procura um psicólogo? E era muito comum as pessoas buscarem neurologistas. Por quê? Porque é melhor eu dizer em sociedade que eu tenho um problema físico do que estar louca, que era a associação que as pessoas faziam comumente aos chamados transtornos psicológicos. A sociedade foi evoluindo, o conhecimento também foi evoluindo e muitos desses preconceitos foram reduzindo. Mas mesmo assim, é muito comum as pessoas buscarem explicações fisiológicas para transtornos de origem psicológica. Mas o que são transtornos? Então, em vez de falar sobre saúde mental, vamos pensar em saúde como um todo. Alguns conceitos colocados aqui são muito interessantes, com relação ao tempo, com relação à forma com que nós lidamos com a realidade. E quando a gente diz, qual é a causa das doenças? Mas aí, a gente não fala mais em termos de doença mental, não usa mais essa palavra. Agora a gente usa transtorno. Mas quando a gente fala de doenças físicas, a gente usa esse conceito. Alguma coisa não está funcionando bem. Então existe o que a gente diz estado normal, ou seja, de saúde, e o estado patológico, que é aquele de doença. Então, o que é estar saudável? Por exemplo, quando nós quebramos o braço, nós estamos doentes? Não. Você teve um acidente, está temporariamente não funcional. Então, na verdade, não foi uma falha no seu processo de saúde, e sim uma pontuação na sua liberdade de deambulação, de movimentar-se. Então, quando a gente fala de saúde física, nós fazemos essa diferença. E a gente vai tentar comparar isso com a saúde mental, para ver para onde estamos caminhando. Termos de comparação são mais simples e mais objetivos. Porque tem uma colocação que um financista fez e que me bateu muito fundo. E para a gente não perder, eu vou colocar a definição que ele deu, tá? Para eu não errar nenhuma palavra. Você realmente não sabe nada se lembrar apenas de fatos isolados. E nós temos muitos fatos. Hoje em dia, as redes sociais nos permitem ter os fatos instantaneamente. Explodiu uma bomba há 5 minutos na capital da Ucrânia. E você aqui no Brasil já está sabendo. Então, nós temos uma quantidade enorme de fatos. Mas nós sabemos o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento? Nós temos um ponto de vista com relação a esses acontecimentos? Você parou para pensar o que seria estar na Ucrânia nesse momento? O que seria ser uma mãe ucraniana? O que seria ser uma criança órfã na Ucrânia nesse presente momento? Mas muitas vezes nós falamos a respeito da guerra da Ucrânia e temos opiniões bastante enfáticas a respeito se você deveria ajudar um ou outro, no que você deveria fazer, como você deveria gastar o seu dinheiro, como você deveria... Mas espera aí, como eu gasto meu dinheiro influencia na Ucrânia? Não, sim, a maneira com que você pensa financeiramente influencia nas guerras globais. E nós colocamos.
Mas nós sabemos realmente o que é ser um ucraniano nesse momento? Ou russo? Que é uma situação também, você é um soldado russo na Ucrânia nesse momento. Qual o seu ponto de vista? Você está disposto a morrer pela conquista da Ucrânia? Você é um soldado russo e está combatendo um soldado ucraniano. O que cada um pensa nesse momento? Não, em sobreviver é óbvio, o que qualquer pessoa pensaria. Mas as motivações da sobrevivência estão baseadas no que exatamente? Então, se você é um soldado e está disposto a morrer, tem que haver um motivo, ou não? Por que um soldado ucraniano morreria nesse combate? Bom, se eu não lutar, o que é que eu vou perder? E um soldado russo também está lutando. Se eu não lutar, o que é que eu vou perder? E eles têm as mesmas motivações? Quando nós pensamos globalmente, que é isso, um brasileiro pensando sobre um soldado ucraniano e um russo, nós pensamos assim, bom, a conquistas, ao equilíbrio, às nações, às ideologias, e a gente começa a pensar nessas coisas, mas vamos colocar as coisas na perspectiva de alguém que está lutando. Um ucraniano, se morrer, perdeu sua vida. Mais alguma coisa? Um soldado russo, ao lutar, pode perder sua vida. Mais alguma coisa? A morte desse soldado russo vai impactar diretamente sua mãe, seu pai, seus filhos e a sua sociedade? Não, claro, se a Rússia perder, isso terá um impacto, mas diretamente. As bombas estão sobre a casa desse soldado russo? Esse soldado ucraniano, se morrer, ele vai perder sua vida. E o que mais? A distância do combate entre a família de um soldado ucraniano e a família de um soldado russo é a mesma? Então, existe mais motivação entre você ser uma barreira para a morte, entre você e seus familiares, ou não? Faz diferença? Esses são fatores psicológicos reais que você pode enfrentar. Quando você tem problemas de autoimagem significativos, isso acontece todo dia, e na terapia você começa a falar sobre a origem desse seu conflito com relação à sua personalidade. Por exemplo, essa não aceitação dessa imagem, ou essa imagem negativa que você possui de si mesmo. E essa é ou não é a causa de diversos dos nossos problemas? Então, a autoimagem, a minha, é muito negativa. Diante disso, eu costumo fazer escolhas muito prejudiciais, meus relacionamentos são extremamente conflituosos, e a raiz disso é essa autoimagem muito negativa que eu tenho de mim mesma. E na terapia você começa a buscar, quando começou isso? Não, no meu processo educacional. E você lembra assim, uma das coisas que me fez sofrer profundamente foi a preferência que a minha mãe tinha dos meus irmãos. Então, eu sempre era deixada de lado. Era visível que ela tinha uma preferência pelos meus irmãos, e isso me impactou. E com o passar do tempo, eu comecei a questionar, eu não sou uma boa pessoa, eu não mereço amor, eu fiz alguma coisa errada, e isso foi se entranhando, se enraizando na minha personalidade, a ponto de todas as coisas que eu faço, todos os relacionamentos que eu desenvolvo, essa questão permanece. Eu sou boa o suficiente ou não? E aí você começa a trabalhar isso, esse conflito. Então nós temos esse conflito, que causa sofrimento e dor, e nós temos um soldado ucraniano em combate com um soldado russo, para proteger as suas terras e a sua família da conquista. E possivelmente da morte. Tem diferença? Tem diferença? Em termos estatísticos, aparentemente tem uma diferença. Por exemplo, alguns traumas, porque
ter uma distinção no afeto dos seus progenitores causa algum tipo de alteração na sua personalidade? Pode causar? Sim, é um fato. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. E várias escolas psicoterapêuticas podem atender a essa necessidade. Mas, no caso de um sequestro com tortura, no caso de um combate na guerra, no caso de acidentes violentos que causam mutilação, ou mutilação intencional, essas coisas causam danos, podem causar danos à nossa personalidade? Danos significativos? Traumas dessa natureza podem tornar a sua convivência social extremamente difícil? E em pouco tempo, por exemplo, você tinha uma convivência absolutamente saudável, a partir desse evento, você não consegue mais estar num ambiente como esse, com muitas pessoas. Barulhos excessivos, conversa, a presença de certas pessoas lhe causa uma série de reações orgânicas, como sudorese excessiva, batimentos cardíacos, angústia respiratória, de tal magnitude que te levam à perda da consciência. Isso é o que a gente chama de estresse pós-traumático. Isso acontece um grande número de vezes. Então, tem tratamento para isso? Tem ou não tem? Tem. Você tem psicoterapia que pode ser aplicada nesses casos e permite você fazer o quê? Superar? Esquecer? Permite você fazer o quê com esse evento traumático? Porque o que seria aceitável para continuarmos a viver de maneira saudável em sociedade com um acontecimento como esse? O que se notou estatisticamente é que muitas escolas psicoterápicas aparentemente não obtêm um sucesso significativo com esses tipos de transtornos provenientes do chamado estresse pós-traumático. O que normalmente tem sucesso, e quando a gente diz estatisticamente, porque a gente tem a quantidade de terapias e tem a relação entre os transtornos diagnosticados e o resultado. Mas existe uma escola terapêutica que é muito solicitada com relação ao chamado estresse pós-traumático, ou que a gente diz episódios extremamente violentos, que causam transtornos de natureza psicológica e emocional, que é a logoterapia. Viktor Frankl. Então, a logoterapia, ela tem um índice de sucesso muito significativo em processos dessa natureza. Muito mais do que outras escolas terapêuticas. E quando a gente fala, quanta diferença? Então, quando nós falamos de transtornos emocionais em geral, as várias escolas terapêuticas, elas têm relativo sucesso, tanto que as escolhas têm muito mais a ver com você se sentir bem com esse tipo de tratamento do que propriamente esse funciona e esse não funciona. E sim, como é que você se sente em relação ao tipo de terapia. Então, procure aquela que se adapte melhor à sua personalidade e, normalmente, elas têm êxito, um êxito significativo. Mas, quando se trata de estresse pós-traumático, há uma queda significativa, enquanto que na logoterapia há um aumento significativo. De quanto, mais ou menos? Então, quando falamos de estresse pós-traumático, há uma queda de 32% na eficácia dos chamados escolas terapêuticas tradicionais e um aumento de 68% na logoterapia. O que faz a logoterapia ter tanto sucesso com este tipo específico de transtorno? Por que a logoterapia é tão boa com esse tipo de coisa? E a própria logoterapia faz uma colocação que muitas pessoas consideram até pejorativa. Então, uma explicação de um que a gente diz um expoente dessa área, né? Pois vocês sabem que Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, já desencarnou, mas nós temos um expoente na área, e diz assim,
questão é que a maior parte dos transtornos surgem de fatos imaginários. Como assim fatos imaginários? O meu sofrimento não é real? Eu não estou sofrendo por causa da educação que eu tive na infância, por causa dos problemas que eu tive com minha mãe e meu pai? Não. Você tem problemas reais causados pela sua educação, pela sua vivência. Porém, quando você afirma, minha mãe prefere meu irmão, você se baseia em quê? Na maneira com que ela tratava meu irmão e na maneira com que ela me tratava. É simples. Dá para saber isso, não dá? Quando a mãe prefere um e prefere outro. Bom, você está dizendo baseado em que exatamente? Como é que nós podemos avaliar os acontecimentos a nosso redor? Não, isso começou, tinha o quê? Uns 6, 5 anos, quando eu percebi essa distinção. E a partir daí eu comecei a questionar a minha relação com isso. Por que eu não sou o suficiente para que minha mãe me ame? Mas tem uma pergunta. Você pode afirmar que sua mãe prefere seu irmão? Com absoluta certeza? O que significa preferir exatamente? Em que esses fatos podem corroborar essa sua colocação? Eu tinha lido muito sobre isso na logoterapia, essa questão dos problemas imaginários, quando, não faz tanto tempo, meu filho me fez um questionamento. Olha que interessante. O meu filho mais velho chegou e disse: você sempre preferiu o meu irmão mais novo. Fez a afirmativa. Que interessante. E eu coloquei isso, ele falou, eu disse, você lembra de um acontecimento que teve quando você tinha cerca de 5 anos de idade? Ele disse, não lembro. Você fez a mesma colocação que você está fazendo agora. Você tinha 5 anos, agora você tem quase 30. Quando você tinha 5 anos, você chegou para mim e diz, você prefere o Eric. Ele era o mais velho, o Eric era o bebê, era o mais novo. Então, era neném ainda. E disse, é mesmo, meu filho, por que mamãe prefere o Eric? Você está sempre abraçando e beijando o Eric. E você você está sempre beijando e abraçando o Eric, logo, você prefere ele. Que interessante. Eu não respondi mais nada. Normalmente a gente vai tentar explicar, né? Não expliquei nada não. Deixei passar. Deixei passar um bom tempo. Quando ele tinha esquecido um pouquinho do assunto, ele estava passando e eu agarrei ele. Segurei com força, puxei para o colo e comecei a beijar o pescoço dele. Ele reagiu violentamente. Porque tinha um pequeno problema com o meu filho mais velho. Ele não gostava que segurassem ele. Ele tinha horror de pessoas pegajosas que segurassem, ficavam assim. Ele era um menino muito ativo. Então, tem um filme, só para vocês não duvidarem de mim, como eu falei, tem um filme, sua avó tentando abraçar você por trás e você reagindo, não faça isso, vovó. Tipo uma ofensa. Então, segurar ele, beijar, apertar, eram coisas que ele achava detestável. Então, quando ele conhecia alguém novo, prazer em conhecer. Algumas pessoas são muito afetivas, outras não são tanto. Temperamentos diferentes. E ele tinha esse temperamento. Então, ele não gostava muito, mas afeto é afeto. Se você é um adulto, você pode perceber que o afeto pode se manifestar de maneiras diferentes. Tem pessoas que não são de muito contato físico, mas são muito atenciosas. Então, eu fiquei hospedada no local onde a pessoa era um pouco distante, né? Muito formal. Aí, quando chegava no café da manhã, tinha frutas cortadas em pedacinhos em forma de flores. Quanto tempo você leva para cortar as frutas e arrumar em forma de flores? E ele fazia isso para os hóspedes, para as pessoas em geral. Quando ele arrumava, ele fazia ele levantava bem mais cedo para fazer isso. É ou não é uma manifestação de afeto?
Mas raramente ele falava, raramente se dirigia diretamente às pessoas. Não era uma pessoa comunicativa. E aí? Quando você conhece a pessoa a primeira vez, você sabe o que ela pensa e sente? Você consegue ver através das máscaras que todos nós temos para saber, ele é muito afetivo, ele não. É uma pessoa muito fria, é uma pessoa muito distante. Só de olhar? As pessoas podem manifestar o seu apreço de maneiras muito distintas? Então, meu filho fez isso e eu fiz esse primeiro experimento. Deixei passar mais um tempo. Ele estava passando, aí eu agarrei ele de novo. Mas quando eu agarrei ele a primeira vez, eu disse para ele, quando ele percebeu que era eu, experiência número 1. Deixei passar o tempo, ele estava distraído, eu peguei ele, segurei. Sabe aquela coisa, você segura, aperta o cangote, começa a beijar, e ele começa a espernear, aí ele me viu. Experiência número 2. E ele riu. Ele era muito inteligente. Quando digo muito inteligente, ele aprendeu a ler com 1 ano e 9 meses. Deixei passar um tempo maior, e ele estava no sofá fazendo qualquer coisa, eu cheguei, sentei, botei ele no colo, segurei, ele olhou para mim e parou e riu. Experiência número 3. A partir daí, toda vez que ele estava passando, correndo, e eu interrompia ele, segurava, ele olhava para mim e ria. Eu não falei mais experiência, mas ele percebeu. Havia uma diferença fundamental. E ele nunca mais fez aquele comentário. E agora, 30 anos, você prefere meu irmão? É mesmo, Vinícius? Por quê? E aí, se você lembra de uma experiência, eu disse, não lembro, eu contei. E aí ele riu. Veja bem, se eu nesse momento começar a agarrar você, como é que você se sentiria? Muito amado? Não, eu me sentiria muito invadido. E o Eric? Ele gosta. Sim, sempre. Ele era aquele bebê que minha mãe não apreciava muito, pegajoso. Sobe, vai para o seu colo, esfrega, parece um gato. Vocês já viram um gato? Então ele vai, chega na cama, entra e se esfrega, vai se ajeitando. É aquele que agarra, aperta, que para muitas pessoas é um pouco excessivo. Mas eu vendo, pela comparação, eu pergunto, se ele desenvolvesse transtornos emocionais baseado na diferença de tratamento entre sua mãe e seus irmãos, isso seria colocado como um transtorno? Sim, o transtorno é real. Mas qual a fonte do transtorno? Não seria um problema imaginário? Você se baseou na preferência e na escolha. Ah, mas no meu caso não é bem assim. A minha mãe era claramente privilegiava meus irmãos homens. Sim, meus irmãos homens. Por que ela prefere homens? Não seria uma questão de machismo? Sim, mas ela prefere. Sim, e se ela não fosse machista? Ela manifestaria o que você vê com uma escolha afetiva privilegiada? Ou você entenderia que o seu comportamento era fruto de preconceitos que foram introjetados na sua infância ou no seu processo educacional, de que deveria tratar de maneira diferente meninos e meninas? E uma vez que você compreendesse que a fonte do comportamento não era de natureza afetiva, e sim de natureza social, faria diferença? E se na verdade você pudesse entrar na mente de sua mãe e descobrisse que ela acredita piamente que se você tiver um comportamento profundamente feminino, profundamente submisso, você será mais feliz? E em virtude da sua rebeldia e do seu comportamento, ela era muito mais repressora, ainda seria falta de afeto? Entendeu como é muito difícil você caracterizar o que outra pessoa pensa ou sente? E que se você baseia o seu transtorno numa coisa que você não pode afirmar definitivamente, poderia ser um problema imaginário? Não um problema imaginário, mas uma causa imaginária para problemas reais?
E que uma da terapia possível para esse problema real, que provém de causas imaginárias, seria o quê? Decompor suas causas, para que você compreendesse as raízes disso, o que permitiria que você compreendesse, entendesse, relevasse determinados comportamentos, retirando o peso disso, e que, não, mas peraí, a culpa não é da minha mãe? Porque apesar da evolução do conhecimento em torno de psicologia, ainda fica aquela coisa muito clássica, né? Mas Freud não disse que é tudo culpa da mãe? Lembra? Mãe castradora, mãe repressora, mãe isso, mãe aquilo, e a fonte educacional, os problemas que são introjetados na infância, a relação complicada da sexualidade, não é a causa dos problemas? Em muitos casos, sim. Olhando a grosso modo, tem razão. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente continuar. Quem é espírita que levanta o braço? Temos uma maioria esmagadora. Vocês acreditam na reencarnação? Verdadeiramente? Ok. Então, nós poderíamos resumir da seguinte maneira. Sim, Freud, podemos dizer que afirmou que muitos dos nossos transtornos, né, ou problemas, no caso ele falava neuroses, são causadas pela nossa mãe, ou responsáveis. Mas, segundo o Espiritismo, cada um tem a mãe que merece. Bom, diante disso, qual seria a verdadeira causa dos nossos problemas? O que significa cada um tem a mãe que merece? Você está sendo simplista? Não. Toda vez que eu vou falar sobre os conflitos entre alguns raciocínios de origem materialista e alguns raciocínios de origem espiritualista, há conflitos. Tá? E quando você fala de transtornos neurológicos, por exemplo, muitos dos transtornos considerados psiquiátricos, transtornos da mente, hoje a avaliação está mudando. Não são mais tratados como transtornos psiquiátricos, e sim neurológicos. Por exemplo, as pessoas têm falhas na estrutura dos neurônios. Então, isso pode causar alterações de comportamento, que hoje nós chamamos de transtornos, que antigamente eram transtornos psiquiátricos, ou loucura, ou, mais interessante, lunáticos. Sabe de onde vem o termo lunático? Você sofria a influência da lua, e a lua alterava o seu comportamento, né? Então, daí, lunáticos. Então, dependendo de como a lua estava, os astros influenciavam o nosso comportamento, e isso causava essas alterações. Então, e principalmente, ainda hoje, existe algo que muitas pessoas não percebem. Por exemplo, eu faço uma brincadeira. Quando você vai xingar alguém, eu quero ofender uma pessoa, tá? Então, eu vou usar um xingamento. Então, eu xingo a pessoa da seguinte maneira: sua diabética, hipertensa. A gente faz isso? Se você fizer isso, como a pessoa vai reagir? É melhor não mexer com essa criatura que é louca. Nós não fazemos isso, fazemos? Portadora de inflamação. Não, você xinga de neurótica, psicótica, esquizofrênica. Não é assim? Então, quando você chama a pessoa de neurótica, é pejorativo. Esquizofrênica. Você não está tendo a intenção de dar um diagnóstico, né? Ou de especificar o nicho social que aquela pessoa ocupa. Não, né? Seu objetivo é o quê? Então, certas palavras, por mais que a gente tente soar científico, soar assim, sério, elas têm um teor pejorativo. Então, ouvir, você é uma neurótica. Bom, é o meu psiquiatra que está dizendo, eu devo receber isso com bastante... Mas esse diagnóstico é fechado, né? Ninguém vai saber.
Eu faço até a brincadeira que é triste determinadas áreas na medicina, porque essas pessoas nunca vão no churrasco. Você faz um churrasco importante e aprende. Essa é minha ginecologista, meu obstetra, meu cardiologista. Nunca. Esse é meu psiquiatra. Ele nunca vai para o churrasco, né? Por quê? Porque é complicado. Então, apesar de nós falarmos dessa maneira, há um forte teor. Por quê? Porque a pessoa, se ela é diabética, a culpa não é dela. Não é? Tem certeza? Se ela tem hipertensão, não é um problema mental, é um problema físico. Agora, se ela é neurótica, a culpa é de quem? Se não é dela, é da mãe dela, com certeza. Então, não seriam os transtornos, problemas de saúde mental, pejorativos? Porque nós estamos procurando o quê? Quem é o culpado? Eu tive a oportunidade de conviver com o que eles consideravam um dos 5 maiores homeopatas do mundo. E um deles era muito famoso, porque diziam que ele curava o câncer. Aí ele cura o câncer com homeopatia. E aí ele me perguntou, vem cá, você cura o câncer com homeopatia? Claro que não. Então, por que as pessoas dizem? Não, é porque muitos ficam curados. Então, você cura o câncer com homeopatia? Não. Ele também era doutor em psicologia. Eu identifico as pessoas que têm uma relação mental mais saudável e essas pessoas podem ser curadas. Então, nós trabalhamos essas pessoas e elas se curam. E aquelas que não são? Essas, possivelmente, não têm solução. Então, na verdade, ele ficou famoso porque selecionava bem seus pacientes, né? Esse pode curar, esse pode... E aí, quando ele começava a tratar... Por quê? Porque ele dizia que algumas doenças tinham perfis psicológicos específicos. O que ele chamou de perfil psicológico das doenças. Então, ele desenvolveu, ele tinha algumas doenças que ele se especializou, né? E essas doenças têm um perfil psicológico. E uma delas foi muito interessante. Por exemplo, problemas renais. Se a pessoa tem problemas renais, ela tem uma matriz de ciúme na sua personalidade. Pessoas que não têm ciúme, não têm problemas renais. Nossa, isso é meio forte. E varia, tem um monte de problemas, desde cálculos renais, problemas inflamatórios. Se não existe ciúme na raiz da sua personalidade, você não vai ter problemas com o seu rim. Forte, né? Outra coisa que ele falou foram processos inflamatórios, reumatismo, artrite, artrose, etc., nas articulações ou limitações de movimentação. Se você não tem o orgulho na raiz da sua personalidade, você simplesmente não tem esses problemas. Nossa! Forte, né? E aí, escolha. Se você faz uma análise mais profunda, você vai encontrar. Então, se a pessoa trata o ciúme, se a pessoa trata o orgulho, ela melhora de enfermidades relacionadas ao rim e relacionadas às articulações. Não é bem a articulação que ele falava da movimentação. Por quê? Porque o orgulhoso não ajoelha para ninguém. E para não ajoelhar, ele pode até enrijecer o joelho. Porque aí você tem uma boa desculpa. Não posso ajoelhar porque meu joelho é ruim. Lembra? Curvar-se. Não dá que eu tenho um problema na coluna aqui, tem uma inflamação muito séria, não posso. Então, não pode se curvar, não pode ajoelhar, não pode fazer reverência, não pode nada, né? E ele percebeu que quando ele tratava essas enfermidades da alma, havia uma melhora significativa em enfermidades fisiológicas. E aí ele foi ficando famoso, porque ele tinha resultados estupendos. Ele dava um remédio de homeopatia, nossa, melhorei, que foi incrivelmente. Aí ele disse que não tratava joelho, não tratava o rim, ele tratava o orgulho e o ciúme. E trabalhando o orgulho e o ciúme, os resultados eram excepcionais. Mas parece uma coisa tão distante, né? A gente diz que para vencer isso, 3, 4 encarnações.
vai ter que mudar esse conceito, sabe? Porque antigamente, 3, 4 encarnações acontecia muito rápido. Você nascia e morria em torno de 30 anos. 40 anos é uma pessoa muito idosa. Então, quantas encarnações você tinha? E agora que você tem 100 anos, a média? E não estou falando, assim, agora no aeroporto você tem aquela fila dos idosos, né? A fila dos mais idosos, dos super idosos. Mas como assim? É porque eles estão viajando, gente. Eles saem de casa e pegam avião e vão passear. Eu cheguei numa excursão, a média de idade mais de 70. Tinha uns cadeiras de roda, estamos indo para Foz do Iguaçu. Aí, porque no avião tem que dividir bem, tinha umas 4, 5 cadeiras de roda. E lúcidos, entendeu? Então, quantas encarnações você vai precisar agora? Vai esperar quantos milênios pela próxima? Vocês estão compreendendo? Então, vai ter que fazer nessa mesmo, né? Para aproveitar o tempo melhor. Porque a coisa do tempo é complicado. Enquanto quando eu estava fazendo essa relação entre o tempo cronológico e o tempo mental, e isso existe, já viram aquela questão? Deixa eu fazer uma pergunta muito interessante, porque a gente avalia a questão da realidade, né? Você já sonhou que estava sendo perseguida, tá? Então, estava sendo perseguida por um monstro, alguma coisa assim, e no sonho você estava fugindo. E aí eu quero que levante o braço quem já teve essa experiência, né? De estar sendo perseguido, e você se toca que é um sonho. E acorda na sua cama. Graças a Deus, era um sonho, que bom. Aí você levanta, abre a porta e o monstro está lá. Você continua sonhando. No sonho, dentro do sonho, você acorda do sonho. Quem já viveu essa experiência, levanta o braço. Sonho dentro do sonho. Bom, então, vocês já tiveram essa experiência. Como é que vocês podem garantir que o que vocês estão vendo agora é real e não é um sonho? Que pode ser que vocês estejam dormindo, sonhando que estão aqui e estão ouvindo eu falar. Pode ou não pode? Se vocês já tiveram experiência de sonho dentro do sonho, o que garante que o que vocês estão vivendo agora é real? E uma coisa interessante sobre o sonho é que uma pessoa, né, se você está do lado de fora, o sonho dela durou 15 minutos, né? O sonho ainda para você avaliar, né? E aí ela conta, o que você sonha? Sonhei que eu nasci, cresci, me casei, tive 7 filhos, criei os filhos, e aí eu morri. E ela contando o sonho leva horas, porque são muitas coisas que ela viveu. Ela viveu 70 anos em 15 minutos. Pela quantidade de coisas que ela está contando, aquilo aconteceu, né? Experiências que ela viveu durante o sonho. E não deve ser lembrança do passado. Tem certeza? Então ela viveu 70 anos em 15 minutos. E tem aquele sonho que o bicho ia me pegar. Durou alguns segundos, acordou, mas dormiu 15 minutos. Ah, mas eu só sonhei uns segundos. Não, o sonho foi... A gente chama de relatividade. Então, um pensamento, quando você está pensando, quanto tempo? Quanto tempo passou? Exatamente. E aí o pessoal diz, não, mas o tempo cronológico, ele é bem perceptível, bem marcado, é uma coisa física. Jura? É uma coisa física? E aí tem uma coisa, um experimento, né, para elucidar alguns conceitos físicos. Por exemplo, você tem um irmão gêmeo. Se você tem um irmão gêmeo e tem 20 anos, quantos anos tem o seu irmão gêmeo? 20 anos, é óbvio. Ok, o seu irmão entra numa nave espacial, um foguete do Elon Musk, e faz um passeio até um astro próximo, e leva 10 anos-luz para ir, 10 anos-luz para voltar. Numa velocidade próxima da luz, não pode ser da luz, senão perde consistência. Quando ele volta, quantos anos ele tem? Ele tinha 20, levou 10 anos para ir, 10 anos para voltar. Tem 40 anos. E você, quanto tem? Você já morreu e reencarnou umas 3 vezes. Como assim? Vocês já ouviram um conceito de relatividade do tempo? E o tempo e espaço? Ah, coisa psicológica? Não, coisa física. Que à medida que sua velocidade aumenta, o tempo não é o mesmo?
Então, o tempo, ele é relativo a quê? À velocidade. Então, o tempo é igual para todo mundo? Existe um tempo cronológico? 1 minuto para Jesus é o mesmo que para você? E aí, como é que fica? Tem um livro muito interessante, eu gosto de recomendar, chama-se Fernão Capelo Gaivota. É uma fábula muito interessante, e tem um momento em que ele está aprendendo sobre voo com uma gaivota muito superior, e ele está falando de velocidade, ele gostava de velocidades muito grandes. Aí o ancião diz, quanto é ser veloz? Velocidade do som? Velocidade da luz? Não, a velocidade perfeita é estar aqui e estar ali. Qual é a velocidade perfeita? Onde você pensa, você está. Você se deslocou no tempo e no espaço? Porque para se deslocar no espaço, você tem que caminhar. Mas e o pensamento? Se desloca a que velocidade? Na verdade, o pensamento não se desloca. A velocidade perfeita é estar aqui, estar ali. Então, você pode estar do outro lado do universo, agora, instantaneamente? Sim, e quanto tempo passou? Isso que significa instantaneamente. Então, às vezes eu brinco e pergunto, Jesus é nosso irmão mais velho, nosso irmão gêmeo ou nosso irmão mais novo? Ele é nosso irmão, certo? Mais velho, mais novo ou gêmeo? Olha, isso é um problema interessante. Parece o problema dos 3 corpos. Se ele é nosso irmão mais velho, ele nasceu primeiro, nós nascemos depois. Quanto tempo depois? Mas a gente vai chegar a Jesus como? Se o tempo é... Nós podemos chegar a Jesus? Ou não? É impossível, porque tem muito caminho para percorrer. Tem muito caminho, um caminho físico para você andar, que vai levar muito tempo. Aí, nós temos um problema lógico. Lembra? Tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Que tempo verbal é esse? É futuro? Um futuro remoto e distante? Não? Que tempo verbal é esse? Tudo que eu faço, vós podeis. Eu sei que a gente não usa o vós, mas você o quê? Pode? Quando? Amanhã. Depois de amanhã. Daqui a umas 1000 encarnações. Tudo que eu faço, você pode. É presente, não é? Então quer dizer que vocês podem agora, nesse momento, fazer? Tudo que ele faz, pode ou não pode? Quanto tempo leva agora? Segundo Daniel Kahneman, mais ou menos 3 minutos. Então, em 3 minutos, vocês podem fazer tudo que Jesus pode? Tem alguma condição especial? Qual a condição especial? Livro dos Espíritos. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Alcançar a felicidade e resistir ao mal. Um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. Vai demorar umas 1000 encarnações para eu me conhecer. Mas peraí, está no tempo presente, passado ou futuro? Você será feliz quando se conhecer a si mesmo. É diferente do que conhece-te. O que é conhece-te? Vocês notaram que a gente não está prestando atenção no tempo verbal? E o tempo verbal tem importância? Então, quando a saúde é definida como um estado emocional, psicológico e social, o que é estado emocional? É você reconhecer suas emoções. Saber quais elas são. Quando surgem, por que surgem, qual o seu significado. E existe um livro chamado Inteligência Emocional. O que é uma inteligência emocional? Qual é a definição de inteligência emocional? É a capacidade de fazer o quê? Calcular, né? Matematicamente. Peraí, não tem nada a ver com matematicamente. Não vi isso escrito no livro. Não é você gerenciar a emoção? Não é reconhecer sua emoção no momento em que elas acontecem? E gerenciar isso? O que é gerenciar isso? Deixo acontecer ou controlo? O que eu faço para isso funcionar? Então,
é uma coisa matemática. A proporção de quanto você se entrega ou não. Nós podemos reduzir isso a algumas perguntas, tá? O que eu quero fazer? O que vocês querem fazer agora? Muita coisa, eu quero fazer muita coisa. Segunda pergunta, o que você pode fazer agora? É outra pergunta, né? E a pior, o que você deve fazer agora? Então pense que nós podemos reduzir nossa vida, para a gente fazer um resumo, a o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Ok, entendi, mas qual é o problema? O problema é que eu quero fazer muita coisa, mas não posso. Tem muita coisa que eu posso fazer, mas não devo. E o pior é quando eu devo fazer várias coisas que eu não quero. É um círculo vicioso, não é não? Entre querer, poder e dever. Quando o que você quer é o que você pode, quando o que você pode é o que você deve, e quando o que você deve é o que você quer, você será completamente feliz. Porque estará em equilíbrio. Porque o que você quer é o que você deve. E pode. E o que significa isso? Porque há diferença entre o que você quer e o que você deve? Sim, muitas diferenças. Por quê? Porque nós somos espíritas e logo deístas. Então, Deus é a causa primária, lembra? Inteligência suprema. Então, Ele sabe as coisas. Então, quando alguém pergunta, você acha isso certo? Particularmente, não. E aí? Bom, mas se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Esse é um problema, né? Deus permite que essas coisas aconteçam? Sim. E você não vai permitir. Porque você é melhor. Porque você sabe qual a coisa certa. Você entende perfeitamente. Então, a questão do julgamento é muito complicada. Porque nós nos julgamos, mas por que Deus permite isso? Não deveria. O que você está fazendo? Você está julgando o quê? Não é a sabedoria divina? Então, o que é orgulho? Eu sou melhor do que você. Por quê? Porque vivi mais, porque nasci primeiro, porque sou mais alto, ou mais baixo, ou mais gordo, ou mais magro, o cabelo é mais longo ou mais curto. Não interessa, você sempre tem um motivo. E pode ser qualquer um. E como você é melhor, que poder você possui? De saber quando os outros estão errados. Não é não? Se eu sou melhor, quem melhor do que eu para julgar a correção ou não de um comportamento? E muitas pessoas confundem o orgulho com a vaidade, né? O vaidoso não é aquele que gosta de aparecer, que tem que ser reconhecido? É uma diferença fundamental, tá? O orgulhoso se acha melhor do que os outros. O vaidoso quer que todo mundo saiba disso. E aí nós temos um problema. Porque se você chega para um orgulhoso e diz, eu não acho você melhor, isso ofende ele? Não. Por que não? Eu sou melhor mesmo. Quem é você para me julgar? Você não é ninguém. Porque eu deveria levar em consideração sua opinião. Você não é nada. Então, o orgulhoso se acha e pronto, a sua opinião é irrelevante. Então, ele pode não ser vaidoso. Ele não precisa do seu reconhecimento inferior, da sua superioridade. Já o vaidoso não. Ele precisa do reconhecimento, sente bem. Então, é uma ofensa muito grande você não dar a ele a sua relevância. Então, ele não é um verdadeiro orgulhoso, mas ele precisa parecer superior. Isso é vaidade. Nem sempre orgulho e vaidade andam juntos. Por exemplo, orgulho de ser humilde. É extremamente perigoso o orgulho de ser humilde, né? É aquela pessoa, eu cumpro minhas obrigações, eu faço as coisas, eu ando corretamente, eu sou uma boa pessoa. Logo, quem, senão eu, para julgar que você é uma pessoa errada, perturbada e muito ruim? Porque eu sei o que é bom, porque eu sou uma boa pessoa. Então, o segredo do orgulho é o julgamento. Então, o que é ser verdadeiramente humilde? Não é a roupa que você veste, nem nada disso. Isso é irrelevante. É
eu não sou melhor do que ninguém. Ou poderíamos traduzir de maneira assim, Deus sabe o que faz. Não é não? Então, eu não sou melhor do que ninguém. Logo, eu permito que você seja quem você quiser. Né? Não me ofende. A sua ignorância não me ofende, a sua rudeza não me ofende, o que você faz não me ofende, as suas escolhas não me ofendem. Mas você aceita? Não necessariamente, eu não quero conviver, mas você tem esse direito. Se Deus permite, quem sou eu para não permitir? E isso gera o quê? Que esse conflito entre o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, deixa de existir. Porque as leis morais, tá? Elas são 12. As 2 primeiras se referem a Deus, as 2 últimas aos homens, e as 8 intermediárias são metade individual, metade coletiva. A coletiva é lei de sociedade. Lembra? E igualdade, liberdade, são complicações, não são? Onde a nossa liberdade? Porque olha só, essas leis têm a ver com regras. E as regras só existem quando estamos o quê? Juntos. Por exemplo, qual a regra de vestimenta que nós devemos utilizar quando estamos sozinhos numa ilha deserta? Você está sozinho numa ilha deserta. Qual é o código de vestimenta apropriado? Faz sentido? Não tem. Você está sozinho numa ilha deserta. Você pode fazer o quê? O que você quiser. Mas se existem outras pessoas, aí começam os problemas, não são? Limitações. Então, essa pessoa não aceita isso, aquela outra aí. Então, nós teremos conflitos. Como é que vamos gerenciar esses conflitos? Existe uma maneira de nós convivermos pacificamente sem a autodestruição e a destruição do nosso próximo? Existe alguma coisa que nós possamos fazer? Sim, tem uma coisa chamada compromisso. O que é compromisso? Eu gosto da definição do dicionário Webster, né? Mútua adequação das demandas. O que é isso? Tem coisas que você pode aceitar e outras não. E se eu negociar com você? Olha, eu tenho alguns limites rígidos, alguns não tanto. Eu vou fazer algumas concessões. Farei essas concessões, mas essa aqui eu não posso fazer. Então, para nós convivermos pacificamente, você vai ter que respeitar esses limites. E você tem que negociar. Correto? Agora, existem alguns direitos que são fundamentais e outros que são o quê? Inventados. Não é? Quais são os limites, o que a gente chama de justnaturalismo, direitos naturais? Você tem direito à sua vida. Você tem direito a não ser ameaçado mediante a violência. Né? É ou não é um direito? Lembra? Eu vou obrigar você a seguir as regras, porque eu sou uma boa pessoa. E se você não seguir essas regras, será muito infeliz, então você vai fazer na marra. É como, vou levar você para fazer terapia porque você é doente. Vai funcionar? Não é um limite muito grande essa coisa da terapia? Para ela funcionar tem que ser voluntária. Lembra dos 12 passos? Primeiro passo, admitir que tem um problema. Não, eu não tenho problema. Então, o primeiro passo é o quê? Interno. Então, nós podemos obrigar outra pessoa a se comportar? Nós podemos ensinar, nós podemos moldar, nós podemos forçar. O problema é que a ciência tem acreditado que sim. E o problema maior não é a ciência dizer isso, correntes filosóficas dizerem isso, correntes psicológicas dizerem isso. O problema é nós acreditarmos nisso. Acreditar que nós somos moldados pelos nossos pais, ou pelo meio ambiente, ou pela propaganda de TV. E aí nós fazemos o quê? Relativizamos a nossa moral e também a nossa culpa. Eu sou uma pessoa muito infeliz. Por quê? Porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos. Isso marcou minha vida. Nossa, que coisa triste. Foi um abandono parental, uma coisa terrível. E aí, passa um tempo, você conversa, e aí, fulano, tudo bem? Não, eu sou uma pessoa muito infeliz. Muito infeliz. Por quê? Porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos, isso marcou minha vida. Ok, quantos anos você tem? 63. Ok, vamos fazer as contas. Com 11 anos, seu pai te abandonou. E de lá para cá, nada de bom aconteceu na sua vida? Nada. Não. Por que não?
porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos, isso marcou minha vida. Não, isso ancorou você ali e nunca mais você saiu, né? E nós temos problemas? Quem tem problema? Levanta o braço. E a culpa é de quem? De quem é a culpa dos seus problemas? É do governo. É do meu chefe que não paga quanto eu mereço. É da minha mulher que não me valoriza. É do meu marido que não me trata como deveria. É do meu filho que é ingrato. É da minha mãe que é narcisista, é castradora. E aí, esses problemas têm solução? Tem. Você pode tornar sua mãe não narcisista? Você pode fazer o seu marido te valorizar? Você pode fazer o governo trocar? Não, isso eu posso. Eu mato metade da população e troca. Alguns tentaram, viu? Eu posso fazer alguma mudança assim? Não. Qual é a única mudança que eu posso fazer? Jura que pode? Então, nós podemos ser saudáveis? Nós podemos superar nossos problemas? Nós podemos alterar nosso comportamento? Jura? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Traduzindo, eu posso emagrecer 40 quilos? Sim, mediante um esforço muito insignificante. Eu posso largar as drogas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. Espera aí, eu posso largar de beber? Sim, mediante um esforço muito insignificante. Não, está de brincadeira, e é mentira. Sim, mas não sou eu que estou dizendo. Vocês não disseram que o livro dos Espíritos estava legal. Todo mundo aplaudiu no início, né? Mas vamos lá, beber é um problema? Pesar 40 quilos de excesso é um problema? É uma tendência negativa? Pode o homem, mediante seus esforços, domar a tendência negativa? Então pode emagrecer? Pode largar de beber? Pode largar as drogas? Pode alterar seu comportamento? Sim ou não pode? Vírgula. Mas é difícil? Não, eles disseram que é fácil. O que é um esforço muito insignificante, gente? O que é esforço? Esforço não é uma quantidade de trabalho. É quanta energia você vai ter que investir num determinado trabalho. Então é uma equação matemática, né? Quanto gasta e quanto. O que é um esforço muito insignificante? Pouca energia para fazer um trabalho, não é isso? Ou não? Eu perguntei para um físico, vem cá, esforço, o que é exatamente, fisicamente? Então, significa que para realizar esse trabalho, você não precisa gastar tanta energia assim. Não, está de brincadeira, não é possível. Todo o bom senso vai contra essa ideia. O livro dos Espíritos dançou nessa, né? Ele quer dizer, o que vos falta é vontade. Então, o segredo... é força de vontade. Não, é vontade. Vontade é uma coisa, força é outra. Força e esforço, a gente já falou, força é pouca. Vontade é que está faltando. Mas se eu perguntar, quem quer melhorar de vida? Todo mundo quer. Então, todo mundo tem vontade. Por que não muda? Porque é difícil. E o livro dos Espíritos, não. Mudar de vida é fácil, você que não quer. Tem alguma coisa errada aí? Ou não? Olha só, para ajudar vocês nessa, eu vou oferecer um livro não espírita. Tá? Por quê? Porque, olha só, me fez comprar o livro, no final dele, está escrito assim: todos os maiores solucionadores de problemas do mundo, analistas, tomadores de decisões, contam com um conjunto de estruturas e atalhos que os ajudam a reduzir a complexidade e separar as boas ideias das ruins. Esse conjunto é formado por modelos mentais e pode ser encontrado em livros didáticos densos sobre psicologia, física, economia e outros. Bacana? Aí, vamos lá. Ou você pode simplesmente ler esse livro aqui, que é um guia ilustrado e divertido, com vários modelos mentais, né? Aí é o autor vendendo o livro. Aí ele diz assim: se você já ficou sobrecarregado com uma lista de afazeres que cresce sem parar,
talvez você precise da matriz de decisão de Eisenhower para ajudá-lo a priorizar. Vocês sabiam que existe isso? Vocês conhecem a matriz de decisão de Eisenhower? É lindo, adorei. Muito bacana. Vocês já ouviram falar da curva de Ebbinghaus? Que ajuda você a estudar? Tem também, por exemplo, navalha de Hanlon. Por exemplo, você acha que tem alguém que está sabotando os seus resultados, etc. E aí você usa a navalha de Hanlon para resolver isso. Você está vendo um filme, não está gostando, mas não vai embora. Por quê? Porque você caiu na falácia dos custos irrecuperáveis. E aí, eu quero melhorar, mas eu não estou conseguindo. Então, aplique a função de pressão, que é uma técnica que ajuda você a... Quer dizer, tem 5 fórmulas matemáticas aplicáveis à nossa vida para resolver alguns problemas. E vocês procuraram isso? Alguém já foi atrás de uma dessas? Quem conhece alguma dessas fórmulas? Levanta o braço. Oh, temos um. Levanta, meu filho, para todo mundo te conhecer. Olha o tamanho da plateia. E nós temos uma pessoa. Qual delas você conhece? Levanta. Primeira. Matriz de decisão de Eisenhower. Uma. Funciona? Não funciona não? Eu experimentei, eu achei que funcionou tão legal. Achei que foi bacana. Ah, conhece, mas não sabe. E, olha só, ele já ouviu falar. Você ouviu falar, aplicou. Então, existem funções matemáticas que podem ajudar você com problemas assim? Vocês já buscaram essas soluções? Por que não? Eu não tenho internet. Eu não tenho celular. Eu não tenho YouTube. Não, vocês têm, né? E vocês gostam de assistir filme de gatinho. Ou a guerra da Ucrânia. E como é tudo terrível. E a política, etc. E existem soluções possíveis. Então, pode o homem, mediante seus esforços, domar a tendência negativa? Usando um esforço bem significante? Não, mas quero fazer sozinho, sem ajuda de ninguém. Nem de Jesus. Por quê? Porque eu não preciso de ninguém. Porque eu sou. Porque eu sei. Porque eu posso. Porque eu sou melhor do que todos os outros. E nos 12 passos tem, primeiro passo, admitir que tem um problema. Segundo passo, é admitir que existe um poder maior do que você e humildemente pedir ajuda. São fundamentais. E aí vão 12 passos. Ok. E funciona. É uma das instituições de maior sucesso no mundo. Quanto? 32%. A cada 100 pessoas, 32 melhoram. E o resto? Não. Por que não? Porque não segue os 12 passos. Se você seguir, você melhora. Por que não segue? Olha, por que vocês não melhoram de vida? Todos. Por que não ganham mais dinheiro? Por que não resolve seus problemas de saúde? Por que não resolve seus problemas sociais, de relacionamento? Porque não posso? Ou porque não quero? Existem soluções? Sim. E nos Alcoólatras Anônimos existe uma fala que eu acho fantástica. Se você disser, nunca mais eu vou beber, nem você acredita. É meio óbvio. Mas se você disser, hoje, só hoje, eu não vou beber, é possível? E amanhã? Amanhã é outro dia. Hoje, só hoje, eu não vou beber, é possível? E assim se passaram 100 anos. Mas você pode dizer, hoje, só hoje, eu serei educado. Pode? Hoje, só hoje, eu serei terno. Hoje, só hoje, serei carinhoso. Hoje, só hoje, serei verdadeiro. Hoje, só hoje, eu tratarei todos igualmente. Hoje, só hoje, eu não mentirei.
Hoje, só hoje, eu acho que é o mais difícil, não vou falar mal de ninguém. Pode? E amanhã? É outro dia. E assim se passaram 100 anos. Então, quantos milênios precisa para você domar as suas tendências negativas? Primeiro passo, admitir que tem um problema. Espera aí, mas é o mesmo. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. Que vos falta é vontade. Então eu poderia desenvolver aqui sobre os tipos de transtornos neuróticos, qual a sua designação no diagnóstico, poderia falar sobre a neurologia, sobre os neurotransmissores. Eu tenho várias palestras sobre esse assunto, que é uma coisa bem objetiva. Mas a questão é que a gente tem uma mensagem prática. O que adianta estudar tanto se você não melhora? Se você não melhora, se você não cresce, significa que seus estudos não têm validade. Qual a utilidade disso? Então, nós podemos estudar várias coisas. Ou você pode... Dou ou não dou o livro? Vocês querem? Vocês querem o livro? Pois é, o livro é Superpensamento, o grande livro de modelos mentais. É autoajuda? Não, são pesquisadores. Eles só dizem o modelo e a sua aplicabilidade. E aí você escolhe um modelo que se adapte ao seu problema e usa. Por que funciona? Porque um monte de gente fez e testou e deu certo. Por que não daria para você? Você já testou? Você experimentou? Você fez o experimento? Muitas vezes em palestra eu falo sobre alguns experimentos que a gente fez e os resultados. Alguns anos depois, você testou? Não. Então o que adianta a palestra? Nada, gente. A palestra é só um roteiro, tá? Existe uma diferença entre aluno e estudante. Aluno é quem assiste aula, estudante é quem estuda. Só aprende quem estuda. Então, assistir palestras, tá? Ouvir coisas, cursos, não muda. Se você estudar o suficiente para compreender, o que é compreender? É tomar posse do conhecimento e utilizá-la de maneira autônoma. O que é isso? Escolhe quando você quer aplicar para resolver os seus problemas. Então, você aprende a tabuada, mas não sabe multiplicar. Você aprende o conceito, mas não aplica. Então, eu achei esses modelos muito úteis, passei a utilizar vários deles, e um dos que eu mais gostei foi a curva de Ebbinghaus. Eu fiz um seminário dele, vale a pena. E agora, falar sobre saúde mental, transtorno neurótico, em 1 hora... é um desafio. Por isso, vamos falar sobre a solução para alcançar a saúde mental e superar os transtornos neuróticos? Facinho, facinho. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade volou disse: conhece a ti mesmo. E como é que a gente faz para não fazer coisa errada? Podemos, mediante nosso esforço, domar as tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito significante. O que nos falta é vontade. E o que é mesmo vontade? É um poder que você possui, que é o poder de decidir agora, enquanto é hoje. Não quero ficar assim. Não interessa o motivo. Interessa que eu não quero ser assim. E se você decidir hoje, você começa a mudança hoje. E toda viagem começa com um. Mas isso é impossível. E se for só hoje? Só hoje. Dá? E assim se passaram. Foi um prazer inenarrável estar com vocês na manhã de hoje.